Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a falar de transportes no Brasil, agora a gente vai falar sobre transporte ferroviário, né? Sobre as ferrovias. E aí eu queria mostrar para vocês o meu sonho de criança, né? O brinquedo que eu não tive, que é um ferrorama, né? Uma espécie de autorama ali de trem, né? De modelismo de trem, onde você tinha um trenzinho, né? A bateria, pilha, e você tinha ali trilhos de trem, né? Para poder montar, né? Devia ser muito legal. Eu nunca nem brinquei com ferrorama. Enfim, mas, de qualquer maneira, quando a gente fala de trem, a gente tem que lembrar dessa figura, né, muito importante para a história da indústria do Brasil e para a história dos transportes no Brasil. Irineu Evangelista de Souza, barão de Mauá, que construiu, né, a primeira estrada de ferro brasileira, que é a estrada de ferro Petrópolis, né? Depois ele também investiu dinheiro na estrada de ferro Santos-Jundiaí, mas acabou perdendo aí a concessão, né, não sei se era a concessão da estrada, mas de qualquer forma ele acabou perdendo aí para um outro grupo inglês. É, transportes ferroviários, né, aqui na época do café eles tiveram uma espécie de boom, né, os trens eles têm a ver ali com a primeira revolução industrial, né, a máquina a vapor, e ao longo, né, das diferentes revoluções industriais, eles também foram se adaptando, né? Aqui no Brasil, lá por volta de 1850 e alguma coisa, eu acredito que data aí a primeira ferrovia, depois é um tipo de transporte que foi se expandindo, né, até chegar no seu auge na década de 60 aqui no Brasil, ó. Então, ó, 1910, como que estava, né? Não só o Brasil, como o transporte ferroviário. 1964, né? A maioria das linhas no litoral, né? E ligava em linha reta, linear, né? Do interior para o litoral. Percebam, né, que de 64 para 99 não tem grandes mudanças aí na malha ferroviária brasileira, né? A única mudança expressiva é a estrada de ferro aqui de Carajás. Enquanto isso, né, no mesmo período, a gente consegue acompanhar a evolução, por exemplo, do transporte rodoviário, que se tornou, né, a partir do governo Juscelino, a grande opção nacional de transportes. Bem, para quem que assistia, né, Thomas e seus amigos, né, transporte ferroviário tem um monte de características interessantes. Mas antes de falar das características, vamos falar de Thomas, que é mais legal. No Thomas, né, ele é uma locomotiva a vapor, né, que poderia ser movida a carvão, poderia ser movida a lenha. Aqui no Brasil a gente moveu algumas locomotivas até a café num determinado momento. Aqui embaixo vocês veem locomotivas já da segunda revolução industrial, né, o diesel, que é uma locomotiva a diesel derivado de petróleo. E esse daqui eu esqueci o nome dele, mas é uma locomotiva elétrica. E aqui do lado esquerdo, né, tem um Shinkansen, um trem-bala japonês, né, que também aparece lá no Thomas, né, um trem de alta velocidade. Bem, características do transporte ferroviário. A primeira delas é que quanto mais plano, melhor, né? O sistema ferroviário ele não suporta grandes inclinações. Inclusive, né, aqui no Brasil, na Estrada Santo Jundiaí, tem um exemplo clássico aí, né, de gambiarra que a gente acabou desenvolvendo ali, que é o sistema da cremalheira, né? Onde o trem que está descendo, o peso dele ajuda a puxar o trem que está subindo, né? Mas enfim, é um sistema muito versátil, com uma grande capacidade de carga, custo de transporte relativamente barato final, né? E que ao longo do tempo foi evoluindo, né? Foi se adaptando às diferentes tecnologias que foram sendo inventadas. Bem, comparativamente, né?
Custo inicial é alto, é caro fazer ferrovia, garantir a terraplenagem do terreno, né? Capacidade de carga é alta. Hoje a gente tem trens aqui no Brasil, por exemplo, que transportam mais de 300 vagões, tá? Velocidade é baixa e o custo final é baixo. Aqui, né, um pouquinho da rede ferroviária brasileira. Eu vou colocar minha cara aqui nesse pedaço do Brasil que nem tem ferrovia, né? Houve uma ferrovia aqui que era a Madeira Mamoré, que não existe mais. Mas, de qualquer forma, né, aqui estão as linhas ferroviárias brasileiras, né, quem está operando cada uma dessas linhas ferroviárias. Ela é pequena se comparado com o tamanho do país. Para um país grande que nem o Brasil, né, o transporte ferroviário ele seria interessante, apesar, né, dos custos com topografia, terraplenagem. Ela é linear, liga o interior ao litoral. A gente nunca teve, né, uma grande política nacional ferroviária, teve muita papagaiada de governo, mas efetivamente, né, de falar, meu, a partir de agora a prioridade vão ser as ferrovias, né? Isso não aconteceu, né? Pelo menos não depois, né, do Juscelino Kubitschek. E além disso, né, na história das nossas ferrovias, elas são, né, lineares, agromineral exportadora, então por isso que elas são linhas, né, que ligam o interior ao litoral para exportar matéria-prima. Só que, na medida que as ferrovias eram construídas, cada governo comprava a ferrovia de um lugar, né, as máquinas, os vagões, e por isso, né, historicamente, a gente tem um problema de diferença de bitola. A bitola é o espaço entre os trilhos do trem. E aí, qual que é a consequência disso? O trem de uma bitola não anda, né, no trilho que a bitola é maior ou menor. Dá para resolver isso, por exemplo, colocando um terceiro trilho, né? Mas isso, né, requer trocar o trilho do trem, né? Trocar os dormentes, dependendo da maneira como foi feito, tem um custo adicional que não é pequeno, tá? Mas, de qualquer maneira, mesmo com o problema das bitolas, né, tem o problema da falta de integração. Ó. Se você vê aqui em São Paulo, ó, tem várias ferrovias, uma pertinho da outra, mas não tem nada que ligue elas, né, entre si. Então, um dos grandes problemas da rede ferroviária nacional é a falta de integração do sistema, tá? Essa integração deveria vir com essa que seria, né, a primeira ferrovia. Na verdade, se a gente fosse pensar, né, o sistema ferroviário, essa deveria ter sido a primeira ferrovia a ser construída no país. A ferrovia Norte-Sul, que é uma ferrovia de integração. Ela seria a mãe, né? Mas, no entanto, na história das ferrovias brasileiras, ela é a mãe que veio depois dos filhos, dos netos, bisnetos, tataranetos, né? Ela então seria uma ferrovia para integrar, né, o norte e sul do país. Percebam, né, que ela não está totalmente concluída, dá para ver aqui o que está concluído, né, tracejado são os trechos projetados, né, e como ela se integra a outras ferrovias aqui já existentes. Por exemplo, essa daqui, Carajás, não é parte da Norte e Sul. É vendida como Norte e Sul, né, mas teoricamente para trecho que seria norte mesmo, está aqui no Pará. Outras ferrovias. A estrada de ferro de Carajás, ela é importante, né? Até coloquei aqui, ó, do maior trem do Brasil, ele passa por essa estrada aqui, né? Que leva minério de ferro de Carajás para ser exportado pelo porto de Itaqui, no Maranhão. A estrada de ferro Vitória Minas, que também leva minério de ferro até o porto de Tubarão. Essas duas ferrovias, acredito eu, são as ferrovias que mais movimentam carga em peso, tá? Em valor eu já não sei dizer, tá? Por quê? Provavelmente as ferrovias paulistas aí que mandam coisa para o Porto de Santos, né, talvez movimentem mais em valor agregado, mas em peso, né, como minério de ferro é pesado, a gente exporta milhões de toneladas, né? Essas duas provavelmente são as que exportam mais. Aqui vocês estão vendo, né, o plano do futuro, né? Então teria norte, sul e várias outras ferrovias, né, de integração do país.
A gente está bem longe disso, né? A Norte-Sul dizem que era projeto do Bonifácio, José Bonifácio falava disso, né? Ela começa a ser construída no governo Sarney na década de 80 e até hoje está bem devagar. Cada governo que se seguiu, né, fez um trechinho dela. Aqui é uma outra ferrovia, que é a Transnordestina, de obras recentes, mas ela é muito legal para a gente entender o buraco que a gente vive, né? Buraco assim, né? Nós somos um povo muito complicado, né? Vocês estão vendo aqui a ferrovia Transnordestina, o que está em verde é o que foi feito. Então, assim, havia um medo muito grande dos estados envolvidos aí no projeto de ficar sem ferrovia. Então, ao invés de fazer a ferrovia do porto para o interior, né, ou dos pontos máximos do interior para os portos, a obra começou no meio, né, para garantir que houvesse alguma ferrovia em Fortaleza, alguma ferrovia em Pernambuco, alguma ferrovia no Piauí. Mas, gente, na prática, sem chegar no porto ou sem chegar no ponto do interior, ela é uma ferrovia que liga nada a lugar nenhum. Tá? Aqui é um pouquinho da evolução da malha ferroviária do Brasil, né? Então ela foi crescendo, ó, 1950 foi um momento que a gente teve mais quilômetros de ferrovias. Percebam que hoje, né, o número ainda não chegou no que a gente teve de ferrovias em 1950. E está bem atrás do que a gente tem de ferrovias no Brasil, ó, se comparado com ferrovias nos Estados Unidos, ferrovias na China, e a rede ferroviária chinesa não para de crescer, né? Inclusive com trens de alta velocidade, que a gente já vai falar um pouquinho mais. Aqui, ó, a evolução do transporte ferroviário a partir de 97 pelo tipo de carga, né? Então, aqui, ó, minério de ferro e outras cargas. Dá para ver, ó, que em peso, né, o que a gente mais transporta é minério de ferro. Outras cargas representam uma fração pequena, embora tenham crescido, principalmente aqui, ó, a partir de 2005. Tá? Mas o minério de ferro é uma loucura a quantidade de ferro que a gente exporta por ferrovia. Aqui, ó, transporte de containers por ferrovia também cresceu pra caramba. De 97 era nada perto do que a gente está transportando hoje, né? Tipo, multiplicou por 1000, né? Tipo, 1.500 vezes a quantidade de containers que a gente está transportando por ferrovia. Então, assim, é legal, né? Mas tem espaço para crescer pra caramba. Aqui, ó, só para ter uma ideia de comparação, a malha ferroviária dos Estados Unidos. Aqui, nitidamente, dá para ver um país grande com ferrovias de integração nacional. Aqui, ó, a rede ferroviária mundial, né? Então, todas as ferrovias do planeta, ó, chama atenção a Transiberiana aqui na Rússia, né? Como a Europa tem uma malha ferroviária grande, os Estados Unidos e Canadá, principalmente aqui no sul do Canadá, o Uruguai tem ferrovia pra caramba, a Argentina tem ferrovia pra caramba, né? A Índia, ó, que bonitinho, o território indiano todo bem integradinho do ponto de vista das ferrovias, o Japão, né? E a China, que ano após ano tem aumentado a sua malha ferroviária. Aqui, ó, só comparando, né, transporte ferroviário em vários países, né, aqui é por tonelada, né, porcentagem das toneladas de carga transportadas, né, olha a Rússia, o tanto que transporta, né, percentualmente é o que mais usa. Canadá, Austrália, Estados Unidos, China, né, a nossa porcentagem aqui é pequena. E aqui a gente só transporta matéria-prima, nesses países todos tem transporte de produtos industrializados por ferrovia também. Variações aí do transporte ferroviário. Na área urbana, em grandes cidades, né, como São Paulo, algumas outras capitais brasileiras, a gente tem o metroviário. Tem três tipos de metrô. O metrô subterrâneo, que é o mais caro de ser feito, o metrô elevado e o metrô, né, de superfície. Como a gente faz metrô depois que a cidade cresceu, né, acaba tendo que ou fazer o subterrâneo ou o elevado, que são modalidades mais caras de serem feitas. É um sistema, né,
de transporte urbano de passageiros, a velocidade é alta, a capacidade de carga de pessoas é alta, o custo inicial é elevado, por isso que a gente não tem muito, né? E o custo final acaba sendo baixo aí para os passageiros, né? O metrô é um tipo de trem elétrico rápido, né? Com grande espaço para pessoas em pé. Em grandes cidades, ó, aqui só para um comparativo, né? Da rede de metrô do Rio de Janeiro e de Xangai, né, em 93 e em 2013, né? Então, ó, como os chineses estão lá na frente, né, no que diz respeito a metrô. Aqui um comparativo do maior metrô do país, que é São Paulo, com o metrô de Xangai, né? E aqui, ó, comparando, né, metrô no Brasil e no mundo. A Xangai hoje já tem o maior metrô do mundo. Tipo, os caras começaram ontem e já tem o maior metrô do mundo, né? Londres, Nova York, Tóquio, né? O metrô do Brasil aqui total, né? Uma cidade, ó, tem várias cidades que têm mais metrô do que o Brasil como um todo, né? E aqui dentro do Brasil, né, as redes de metrô, a de São Paulo é a maior rede metroviária, tá? Metrô é o azul. Daí ele mostra outros, né, veículo leve sobre trilhos, que é a VLT, e trem urbano, que eu já vou falar dele para vocês. Trem urbano é um veículo sobre trilhos, né, grande, então ele consegue transportar bastante passageiros, só que esses passageiros são sentados, tá? A frequência acaba sendo baixa, tem mais trens em horas de pico, tem menos trem, né? Porque acaba se tendo por objetivo levar as pessoas de um centro, né, da metrópole para cidades dormitórios na periferia, tá? As distâncias elas são maiores do que o metrô. Tem aí os trens de alta velocidade, né? Aqui no Brasil a gente não tem, mas tem vários países que têm, né? Que são trens bala, velocidades acima de 200 quilômetros por hora. É uma coisa de alta tecnologia que usa supercondutor, né? O trem ele meio que tem levitação magnética para poder deslizar, né? Que é usado para transporte de passageiros entre cidades. Gente, trens rápidos, né, ou veículos sobre trilhos rápidos não são novidade, tá? Aqui, ó, 1903 tinha um bonde elétrico sobre trilhos, né, que viajou ali a 206 quilômetros por hora. Esse Hamburger Fliegender Hamburger, né, um trem de 33 aí, ó, que fazia velocidade de Hamburgo a Berlim a 160 quilômetros por hora. Para a época, né, baita rapidez. E hoje, né, o país que mais tem trens de alta velocidade é a China. Né? Olha, todas essas linhas aqui são de trens de alta velocidade. Daí ele dá, assim, azul são os trens que vão acima de 300 quilômetros por hora. Verde de 200 a 299, né? Laranja, linhas que estão sendo, né, eram de trens comuns e estão sofrendo aí um upgrade para trens de alta velocidade, né? E cinza, linhas de trem convencional. Então, aos poucos, chineses estão transformando toda a sua rede ferroviária em linhas de alta velocidade. Bem, monotrilhos, né? Monotrilho, ele funciona, né, sobre um trilho, por isso o nome monotrilho, né? E aí tem duas modalidades de monotrilho: monotrilho suspenso, que nem esse, ou monotrilho sobre o trilho. São Paulo está fazendo a construção de monotrilho aqui no Brasil, né? Inclusive, São Paulo dá para fazer uma crítica que tem 300 sistemas aí, monotrilho, VLT, metrô, trem, né? Tipo, escolhe um e vai, né? Mas no caso do monotrilho, está tendo bastante problemas de implementar isso, né? As obras estão paradas aí, estão enroladas. Mas vai ser o único monotrilho, né, que teria passarela em toda a extensão. Um dos problemas do monotrilho, seja ele suspenso ou elevado, sobre o trilho, né, é que às vezes acaba energia, o monotrilho quebra, as pessoas acabam tendo que ser resgatadas pelos bombeiros, né? Então, tendo passarela do lado, pelo menos ficaria mais fácil para as pessoas saírem. VLT, veículo leve sobre trilhos, né?
Porque vocês estão vendo modelos de VLTs elétricos de diferentes países, de diferentes localidades. Ele é menor que o metrô, trens urbanos, né? Ele seria um ônibus triarticulado que vai circular sobre trilhos, né? O lance é ser rápido por funcionar numa pista exclusiva. Aeromóvel, essa é uma novidade. Ele é um VLT movido a jato de ar, né? Na verdade, assim, ele é elétrico porque é a eletricidade que vai mover esses ventiladores, sei lá o que, né, que vão impulsionar uma vela que está escondida aqui dentro desse túnel, né? Então tem um túnel de vento, a vela vai empurrar o trem para lá e para cá. São Paulo vai implementar o seu primeiro aeromóvel e uma das coisas legais de falar disso é que aeromóvel é tecnologia brasileira, é gaúcho, né? Acho que Porto Alegre já tem uma linha de aeromóvel. Esse cable linear, né, é um trem, né, um VLT, um veículo leve sobre trilhos, que é puxado por um cabo, né? Então vocês estão vendo aqui um sistema, né, que tem um cabo atrelado, né, aos vagões aqui, né, que vai puxando eles de um lado para outro. E aqui uma questão, né, da Unesp de 2020 sobre trens, né? Tem aqui um mapa de ferrovias, né? Uma área demarcada e a Interlândia, né? Essa região aí destacada no mapa, corresponde a quê? É a letra A. A área atendida pelo Porto de Itaqui, aqui no Maranhão, cuja localização é estratégica em relação à rota Mediterrânea e o Canal de Suez, né? E até Canal do Panamá, daria para ter acesso aqui no Canal do Panamá também. É isso, gente. Muito obrigado a todos pela atenção e tchau, tchau.